Momento Econômico 104 FM com Gabriel Forte. Índice Bovespa queda. O índice recuou 1,1%, pressionado pela alta da Selic e aversão ao risco no mercado. A alta da Selic. Copom elevou a taxa básica de juros para 12,25%, gerando abertura na curva de juros e incerteza. Impacto no varejo. O setor varejista sofre com a alta dos juros e ações como Natura e Asas despencaram. Destaque da semana. TOTVS registrou alta de 6,7% após recomendação de compra por um banco. Estímulos da China. Politburo anunciou medidas fiscais e monetárias para 2025, mas com impacto limitado no Brasil. Dólar em queda. Moeda americana recuou 0,5%, favorecendo a inflação e empresas exportadoras no Brasil. Expectativas para a próxima semana. Reunião do Banco Central Americano, dados de inflação nos Estados Unidos e zona do euro, além da ata do Copom no Brasil. Índice Bovespa em queda. O índice Bovespa encerrou a semana com a queda significativa de 1,1%, impactando principalmente por fatores internos. Essa queda foi puxada pela decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, que optou por aumentar a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, saindo de 11,25% para 12,25%. Embora já fosse amplamente antecipado pelo mercado, essa medida gerou instabilidade e ampliou a aversão ao risco entre investidores. Os setores mais sensíveis à alta de juros sofreram impacto direto, refletindo o ambiente de cautela que se instalou nos últimos dias. Fiquem comigo até o final para entender os impactos diretos dessa decisão e o que esperar nas próximas semanas. Copom aumenta os juros e assusta o mercado. É um movimento amplamente esperado, mas ainda assim impactante. O Copom decidiu elevar a taxa básica de juros, a Selic, para 12,25%, reforçando seu compromisso em combater a inflação persistente que ainda pressiona a economia brasileira. Essa decisão visa desestimular o consumo, conter a escalada dos preços e garantir que as metas de inflação sejam atingidas no médio prazo. No entanto, essa elevação não foi suficiente para acalmar o mercado. Investidores esperavam sinais mais concretos do que o ciclo de aperto monetário que estivesse próximo do fim, mas a comunicação do Banco Central gerou dúvidas. A abertura da curva de juros, especialmente nos vencimentos mais curtos, reflete essa incerteza, com agentes econômicos precificando juros elevados por um período mais longo. O impacto imediato foi sentido na volatilidade no mercado, com setores dependentes de crédito e consumo sendo os mais afetados. Ao mesmo tempo, essa decisão intensifica a pressão sobre a bolsa, que registrou quedas significativas, enquanto investidores ajustam suas expectativas para um cenário de juros elevados que pode durar mais do que o antecipado. Varejo em pânico com a alta da Selic. O aumento da Selic afeta diretamente o setor varejista, que depende fortemente de crédito acessível tanto para empresas quanto para consumidores. Com o crédito mais caro, o consumo tende a desacelerar. O impacto foi imediato. Empresas como Natura e Asas vendo suas ações caírem 10% e 7,3% respectivamente. Esse cenário deve persistir nos próximos meses, à medida que o poder de compra das famílias se reduz e o custo de capital para as empresas aumenta. TOTVS brilha na bolsa. Apesar do pessimismo geral, a TOTVS foi uma luz no fim do túnel para os investidores, registrando uma alta expressiva de 6,7% na semana. Esse desempenho positivo foi impulsionado pela recomendação de compra de um banco de investimentos, que destacou o potencial da empresa em um cenário de crescente digitalização. A TOTVS tem aproveitado o aumento da demanda por soluções tecnológicas, consolidando sua posição como uma das líderes do setor. China injeta estímulos na economia global. Na esfera internacional, a China anunciou importantes medidas de estímulo para enfrentar sua desaceleração econômica. Revelou planos para adotar uma política fiscal mais proativa e uma política monetária apropriadamente frouxa em 2025, que pode culminar em desvalorização da sua moeda em relação ao dólar. Apesar de ser uma notícia encorajadora para a economia global, o impacto do mercado brasileiro foi limitado, ofuscado pela volatilidade causada pela alta da Selic, dólar em queda e alívio para a inflação. O dólar americano recuou 0,5% na semana, encerrando cotado a R$ 6,06. Essa desvalorização da moeda norte-americana pode trazer algum alívio para a inflação no Brasil, já que muitos produtos importados tendem a ficar mais baratos. Além disso, empresas exportadoras podem ser beneficiadas pela melhora na competitividade de seus produtos no mercado internacional. Previsões para a próxima semana. A próxima semana promete ser intensa para os mercados globais, com os eventos econômicos e políticos de grande relevância no radar dos investidores. O principal destaque internacional será aguardado
aguardada reunião do Banco Central americano, onde há a expectativa de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros. Caso essa redução se concretize, poderá sinalizar uma postura mais flexível do Banco Central americano, com impactos importantes sobre os fluxos de capitais e os mercados emergentes, incluindo o Brasil. Além disso, o calendário econômico trará dados cruciais para avaliar o desempenho da economia americana. Serão divulgados os índices de inflação ao consumidor medido pelo deflator PCE, uma métrica preferida pelo Banco Central americano para monitorar pressões inflacionárias, e a terceira leitura do PIB referente ao terceiro trimestre, que ajudará a calibrar as expectativas de crescimento. Também estará em foco a divulgação da inflação ao consumidor na zona do euro, que pode influenciar a política monetária do Banco Central Europeu. No Brasil, os olhares se voltam para a publicação da ata do Copom e do relatório trimestral de inflação. Esses documentos oferecerão insights sobre as perspectivas da autoridade monetária para a inflação e os juros, em um momento em que a elevação da taxa Selic continua gerando repercussões sobre a economia. Outro ponto de atenção será a tramitação do pacote de gastos em discussão no Congresso Nacional. Poderá alterar o cenário fiscal e afetar as projeções de crescimento e investimento no país. Com tantos eventos decisivos em pauta, o mercado deve manter um tom cauteloso à espera de sinais mais claros sobre a direção da política monetária global e seus reflexos no ambiente doméstico. Não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Queremos saber suas expectativas para o mercado na próxima semana. E assim encerramos mais um Momento Econômico, trazendo as principais notícias econômicas para você ficar sempre bem informado. Fiquem ligados para mais atualizações durante a semana e até o próximo episódio. Um ótimo dia a todos e bons negócios. Para acompanhar as notícias do mercado em tempo real, siga o Instagram @GabrielFortiL. Momento Econômico 104 FM, de segunda a sexta, aqui na 104 FM. Prazer em ouvir.